Luz, câmera, ação. Ser ator ou ser atriz é o objetivo profissional de muita gente. Afinal de contas, para quem gosta, atuar no teatro, no cinema ou na televisão pode ser muito gratificante e, em alguns casos, pode trazer fama, sucesso, glamour e, inclusive, dinheiro. Mas a verdade é esta: muitos jovens buscam esta área profissional, muitos pais desejam ver os seus atores mirins na telinha e muitos adultos também buscam o estrelato. Hoje, com os pés no chão, nós vamos saber quais são as verdadeiras dificuldades encontradas por aqueles que buscam atuar nas artes cênicas. Um jovem decidiu que quer ser ator, uma jovem decidiu que quer ser atriz e vem te consultar. O que você diria para ele? Quais as dificuldades que você diria para esse rapaz, para essa moça, que eles encontrariam nesse início de carreira enquanto ator, enquanto atriz? Acho que todo nível de dificuldade, em qualquer área, ele ia encontrar qualquer tipo de dificuldade. Vai da pessoa ter força de vontade, ter vocação, talento, e empenhar toda a sua força, toda a sua energia para ingressar em qualquer carreira e na carreira artística também. Todas as carreiras você tem que fazer o que gosta. É isso que você vai ter sucesso, né? Então, assim, se você fizer com amor, com certeza você vai ter, né? É uma carreira que, assim, você não tem teto para ganhar, como toda carreira autônoma, né? É o nome que você vai fazer de acordo com a qualidade do seu trabalho que você vai cobrar por ele, né? Então, assim, vale muito a pena. No programa Ponto de Equilíbrio de hoje, o pastor Denis Munhoz irá nos levar por uma viagem pelo tempo. Com ele e sua convidada, nós vamos conhecer uma importante parte da história da teledramaturgia brasileira. Vida Amélia Guedes Alves é mineira de Itanhandu e nasceu em 1928. É pioneira da televisão no Brasil. Atriz de rádio e TV, em 1951 marcou a história da televisão brasileira ao protagonizar com o ator Walter Foster o primeiro beijo em uma telenovela. Foi em Sua Vida Me Pertence que na época era transmitida ao vivo pela então Rede Tupi. Em 1995, se tornou membro da Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira e presidente do Museu da TV, localizado no bairro do Sumaré, em São Paulo. Em 2014, Vida Alves lançou o livro Televisão Brasileira, O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você pode mandar a sua pergunta ao nosso entrevistado. Você pode encaminhar diretamente aqui a nossa produção, através do nosso site, WhatsApp, Facebook, e nós vamos encaminhar a sua pergunta ao nosso entrevistado. Se der tempo, a gente ainda faz durante a gravação do programa. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo a atriz, escritora, bacharel em Direito, que eu fiquei sabendo agora também, uma grande amiga que já nos honrou há um tempo atrás com uma entrevista aqui no programa e hoje volta, um ícone da televisão brasileira. Vida Alves. Vida, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. É um prazer enorme te receber aqui. Foi uma gentileza de vocês, viu? Estou contente de estar aqui. Muito obrigado. A Vida, além de ser uma atriz excepcional, uma escritora, ter marcado época na história da televisão brasileira, e a gente conversava um pouquinho a respeito desse prédio aqui, né, Vida? Nós estamos no prédio da antiga TV Tupi, onde você começou a carreira. A Tupi foi o meu começo como televisão, mas eu venho de rádio. Eu e praticamente todos os pioneiros. Eu, o Lima, a Laura Cardoso, quase todos. Nós começamos, Dionísio Azevedo, quase todos, o Cassiano Gabos Mendes, éramos de rádio. Eu comecei em rádio com 10 anos de idade, ou menos um pouco, e aqui era a Rádio Difusora e tinha um programa chamado Clube do Papai Noel. Papai Noel era o Mero Silva, mas todo mundo o chamava de Papai Noel. Ele apresentava crianças num auditório que tinha nesse prédio ao lado, que é o antigo prédio das duas emissoras de rádio e onde foi instalada a primeira televisão do Chateaubriand.
Primeira televisão do Brasil, né? Do Brasil e primeira da América Latina. Exato. 1950 ela entrou no ar, se não me Exatamente. engano. Agora, no mês de setembro, nós comemoramos, a minha associação, Pro TV, comemorou 65 anos da televisão no Brasil. Aqui era a antiga TV Tupi, mas já funcionava então uma emissora de rádio que também era do grupo dos Diários Associados. Duas emissoras. Tupi e Difusora. Tupi e Difusora. E aí foi instalada a televisão Tupi, no prédio que tem ao lado, que é um prédio baixo. Uns anos depois, 4 ou 5 ou 6, não me lembro exatamente, é que compraram este espaço e construíram este prédio. Para nós, eles ficaram ricos. Um prédio de 8 andares. Eu tive sala, como redatora que eu era, neste prédio, no 7º andar. Nesse mesmo prédio nós estamos gravando hoje. Exatamente. Quer dizer, então, você mim, de entrar aqui já deve ter... Me emocionado, porque é o meu passado que eu estou vendo, né? Isso foi a história da televisão, ela se confunde um pouco com a história da Tupi, com a primeira novela, a primeira transmissão. Mas a mão de obra, como você bem falou, ela vinha do rádio, porque é lógico, a televisão estava começando, não tinha de onde trazer Nem o pessoal. sempre, porque no Rio foi mais de teatro. Do em teatro. São Paulo foi inteiramente de rádio. Tanto que eles calmamente, os diretores e nós, atores, achamos bom, pegaram as nossas carteiras profissionais. Na minha estava escrito Vida Alves, que é o meu nome, atriz, redatora, apresentadora de rádio. E colocaram ED Televisão, sem aumentar nenhum tostão. Mas nós só achamos acrescentaram bom. o cargo, mas não acrescentou Nós dinheiro. achamos bom, porque comentavam calmamente que só os bonitinhos é que iam para a televisão. Os feinhos iam ficar no rádio. Eu queria ser bonitinho, então eu queria fazer televisão. Vida, como é que foi nesse começo? Porque a gente às vezes imagina, né? O teatro, o rádio, lógico, traz uma experiência enorme, mas até então a televisão era uma grande interrogação para todo mundo, né? Como vai fazer, quem vai produzir, como vai acontecer. Como é que se recebeu esse convite? Como é que foi assim, de repente, olha, vai fazer televisão, vai fazer novela, é de tal jeito, vão começar de tal forma. Como é que aconteceu? É andar no escuro. Eu nunca andei no escuro, enxergo bem, quase, né? Mas andar no escuro, a gente vai tateando. E assim fomos por vários anos, porque era tudo feito ao vivo. E nós éramos muito jovens, isso facilitou. Eu vim para a Rádio Tupi pelas mãos do Walter Foster, que foi quem fez um teste comigo e me contratou para uma novela de rádio. 3 anos antes, 1947, foi quando eu entrei na faculdade. Foi um ano agitado, porque faculdade e, ao mesmo tempo, rádio. E eu já vinha de rádio, mas a emissora melhor era a Tupi e a Difusora. E quem vinha para cá fazia as duas. Não era só contratada para uma, era contratada para as emissoras associadas. Fazia uma e outra. E mais tarde, em 50, quando veio a televisão, e a terceira atividade era fazer televisão. Como foi para vocês o dia que a televisão entrou realmente para valer? Porque eu li uma entrevista do Lima Duarte, ele falou que uma das coisas que ele comentou com o Chateaubriand, no meio daquela correria, né, que vai começar a TV, a primeira transmissão de Natal, ele falou para o Chateaubriand, mas escuta, quase ninguém tem aparelho para assistir. Isso foi uns 15 dias antes. E ninguém tinha mesmo, porque não existia fábrica. Exato, porque estava tudo pronto, mas não tinha como as pessoas assistirem, né? Aí, o Chateaubriand, dizem que pessoalmente, e o Jorge Edo, que era o diretor técnico, a quem eu entrevistei
para a Associação dos Pioneiros, disse que o Chateaubriand foi correndo para os Estados Unidos e comprou 20. Outros dizem que foram 200, não foram. Começou tudo com pouco. Tudo era pouco. Inclusive o nosso juízo, né? Topamos tudo, fazíamos tudo e não achávamos ruim horário, não achávamos ruim quantidade de trabalho, nada, nada. E como é que foi você participando ativamente? De repente você viu a televisão brasileira no ar e você ali, você a participando. gente não via porque era ao vivo. Entrava, fazia e acabava. Porque só para o nosso telespectador também passar um pouquinho a entender. Naquele tempo não tinha o VT, não tinha edição. Era Não aquilo que tinha você VT gravava por e ia ao ar. 12 anos depois que foi, 12 anos de programação ao vivo. Depois é que veio o VT. Da sua turma na época, essa primeira novela qual foi? A da televisão brasileira? Foi Sua Vida Me Pertence, um ano após a inauguração. Em 51, então. 51. Mas, no primeiro ano, já foram feitos telesteatros grandes, porque o Cassiano Gabos Mendes era ousado, e ele tinha 22 anos, eu tinha 20. Todos nós, o Lima tem um ano menos que eu, era tudo moleque. E moleque tem menos juízo, pode-se dizer, não é? Topa tudo. É gostoso. Quero contar um pedacinho engraçado. Eu estava com o Walter Foster ali no prédio ao lado, onde tinha uma torre da Tupi, ou da difusora, acho que da difusora, que era circundada porque tinha água na torre, no pé da torre. E havia, assim, uma proteção de cimento, um banco. Estávamos sentados aguardando o programa de rádio. Mas, enquanto isso, jogávamos peteca. A brincadeira que inventaram era de jogar peteca. Por que, não sei. Nunca fui boa jogadora, nem fui nunca. Nem eles. Aí apareceu um baixinho de terno branco, com 2, 3 acompanhantes de terno preto. Só ele de branco, chamado Assis Chateaubriand. Chamou o Walter, porque o Walter era o diretor artístico de uma das 2 emissoras. Walter, venha cá. Parem com esse jogo, porque eu vou mandar, e nesta semana já, quebrar esta torre, transferi-la para outro lugar, porque aqui vai ser o primeiro estúdio de televisão. O que aconteceu? Nós, os bobinhos, eu ia dizer idiotinhas, mas éramos bobinhos. Ficamos de mal, vamos fazer greve. Ele não deixa mais a gente jogar peteca. Muito mais importante do que essa tal de televisão. Televisão, o que é isso comparado ao jogo de peteca? Exatamente assim. O Walter Foster voltou cabisbaixo. Meninos, vamos encerrar, porque o Chateaubriand mandou, ele é o dono, vocês não sabiam? Nós, não sabíamos. Estou sabendo agora, depois vi várias vezes. Mas aquele dia, vamos fazer greve, eu não quero fazer essa coisa que eu não conheço. Aí foram explicando e disseram, é diferente de rádio, porque mostra tudo que tem aqui dentro, tudo que você está fazendo. Aí foram as mocinhas, as bobocas. Então não vou mais no toalete. E se tiver essa coisa lá dentro da privada? Eu vou no bar da esquina e eu vou até a minha casa, porque a minha casa era 5 minutinhos daqui a pé. Eu tinha comprado o carro, não vou mais no banheiro daqui. Quer com medo de alguém filmar e aparecer para todo mundo. Não, e ter lá dentro aquela coisa, a gente não sabia como é que era tal coisa chamada televisão. Aos poucos, claro, não éramos tão ignorantes, fomos compreendendo que era, mas não vimos por 12 anos, não víamos a nós próprios. Porque quem trabalhava não dava para ver, né? Porque não, ninguém dava, só os técnicos.
Só quem ficava no switcher. Quem ficava no estúdio não via nada. Agora, o espírito empreendedor, né, do Assis Chateaubriand sempre foi uma coisa... Inacreditável. Porque ele pegou uma coisa do nada e foi criando e fazendo e acontecendo. Eu não assisti o filme nem li o livro sobre ele. Receio que seja aquém da personalidade. Eu também tenho essa sensação. Não vi, não assisti ainda, mas eu tenho essa sensação. Ele fez para o Brasil 500 postos de puericultura. Ele fez a rede de aviação, que inclusive ia até o Xingu. Ele fez muitas coisas, e os museus que ele criou. E as emissoras eram dele, não é que era afiliada dele. Eram dele, os diários, emissoras associadas. Só São Paulo tinha, olha, de veículos de comunicação. Jornal, Diário de São Paulo, Diário da Noite, que era Rádio muito famoso. Tupi, Rádio Difusora, Televisão Tupi, depois Televisão Cultura e Rádio Cultura. Só na capital, 7. E em todas as capitais. É um assunto que não tem como a gente pular. Você já deve ter sido muito... Ela até olhou porque ela sabe o que eu vou perguntar para ela. A Vida foi a primeira protagonista, a primeira atriz que, em uma novela, fez o primeiro beijo artístico a ser transmitido. Que novela foi essa e com quem que foi esse beijo artístico? Foi o primeiro beijo da televisão brasileira. Eu devia cobrar por essa pergunta, porque eu ia ficar rica. Já dei, acho que, mais de 1000 vezes a resposta. Eu acho que eu enfeito ou não enfeito, mas, na verdade, fui eu que criei o beijo técnico. Não sou responsável pelos beijos de hoje. Exato, é que são bem diferentes, não? Não sou responsável, cada um responde pelo seu. O meu foi... Não foi bitoca, porque bitoca faz barulho. Foi silencioso, mas foi absolutamente comportado. A minha secretariazinha está sentada ali, está até virando a cara, porque já enjoou de escutar essa resposta. Mas é verdade. E tinha uma coisa, eu me casei no ano que foi inaugurada a televisão. E fiquei sem trabalhar porque tive neném, engravidei na viagem de núpcias, como convinha na época. E tive neném um mês após a inauguração. Então eu fiquei uns meses sem trabalhar em televisão. Depois de 3, 4 meses, que era o tempo da licença, eu voltei, fazia mais rádio e procurava fazer pouco. Então, o Walter Foster falou para o Chateaubriand. Para o Chateaubriand, não, para o diretor-geral, o Costa Lima. Quero fazer uma novela. O Costa Lima, mas não tem espaço, não tem estúdio. Me dê 2 estúdios, 3 estúdios, eu me viro. Mas não pode toda noite, porque de manhã eles montavam os estúdios. À tarde ensaiava o que tivesse que ensaiar, à noite fazia, o horário de ir ao ar era só à noite. E à meia-noite tirava tudo então, e guardava. Só para a gente também explicar, a televisão não era 24 horas como é hoje, não. A televisão ela começava... 2 horas. 2 da tarde. Não. Das 8 às 10, 2 horas por dia. Das 8 às 10 da noite mais só. 1 hora, depois mais 2, depois até a meia-noite. Depois no horário da tarde e bem mais tarde o horário da manhã. Quando começaram 24 horas, eu, que sou pioneira, me espantei, eu falei, é possível? E hoje, tudo é possível na televisão, né? Mas você se esquivou da pergunta. Qual foi a novela e o nome do ator? O nome do ator, Walter Foster. Walter Foster. O nome da novela, Sua Vida Me Pertence. E o beijo, que eu vou explicar, que você quer saber, o beijo. O resto...
Como eu era casada, o Walter Foster falou para o chefe dele, o chefe geral, eu quero a Vida Alves porque ela apareceu pouco este ano, porque casou, teve filho, enfim. Ah, mas beijo, ninguém vai ter coragem e o marido dela não vai deixar. E não se vê beijo nem em praça pública. Vai se pôr um beijo na televisão, que entra nas casas. O Walter Foster falou, deixa comigo. Ele morava na minha esquina. Então ele foi à noite, bateu na minha porta e, claro, entra, Walter. Eu quero conversar com você, Vida, e com o Gianni. Eu era casada com um engenheiro italiano que tinha vindo ao Brasil e tinha vindo ajudar na montagem da televisão Tupi. Então, eles eram relativamente amigos. Gianni, eu vou te explicar como vai ser o beijo, você vai ver. Então, tá bom, então explica. Aí o Walter Foster falou, Vida, fique de pé. Eu fiquei. Ele ficou à frente e disse, primeiro eu te acarinho um pouquinho, assim, assim. Você fica quietinho. Vou tirar o óculos, porque eu não usava óculos. Depois você fecha os olhinhos um pouquinho. Depois você abre a boquinha um pouquinho. Aí eu me aproximo e encosto os meus lábios no seu, um pouquinho. E me afasto. Aí você abre os olhinhos, eu te agrado um pouquinho e pronto, está aí o beijo. Aí o meu marido falou, e o ensaio? Foi esse. Já foi feito o ensaio, na sua frente. Ele levou de uma forma respeitosa e explicou uma coisa como respeitosa, seria. O que você acha? Ele falou, concordo. E concordou. Foi ou não foi um beijo técnico? Super, mas na época, como é que foi a repercussão? Não foi muito grande, por um motivo que ninguém pensa. Não havia quase televisores. Aparelho, né? É. E os que haviam eram trazidos por pessoas ricas, porque havia fábrica de televisores nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra. Só os viajantes ricos é que traziam aparelhos. Depois é que foram... Até o meu marido teve uma pequena fábrica de televisores. As pessoas se reuniam para assistir televisão no local onde existia um aparelho, né? Isto, aos poucos, foi acontecendo, né? Aos poucos, alguma pessoa ou várias pessoas se reuniam e compravam. Ou algum bar comprava, punha lá, enchia de gente para assistir. A gente tem fotos, porque a associação é um lugar onde nós acumulamos a história da televisão. Então, temos várias fotos de bares com pessoas, de famílias sentadas assistindo. Fala um pouquinho da associação, Vida. Você comentou comigo, você é presidente da associação e tem um museu, você tem um acervo da televisão brasileira. Fala um pouquinho pra gente. Só não consegui do governo, bati em todas as portas, mas não consegui um espaço público. Então, como a minha casa tem uns 400 metros ou um pouco mais, é aqui no Sumaré, lá eu separei 50 ou 60 metros para mim, é um pequeno... Não é tão pequeno, hoje em dia é quase grande um apartamento. Um apartamento para mim, o resto é todo associação. Associação dos pioneiros profissionais e incentivadores da televisão brasileira, que já existe há 20 anos. E é aberto ao público? A pessoa precisa marcar alguma coisa ou não? Tem que marcar. Uhum. O telefone, posso falar? Por favor. 011 38727743. Quem atende é uma moça simpática chamada Hélida. Marca com ela porque é uma visita monitorada. Certo. E depois, se a pessoa quiser, conversa um pouco comigo. E eu conto essas coisas. Vamos falar um pouquinho. Você acompanha a televisão atual?
Atualmente, sim, porque o meu escritório fecha às 6, 6h30. Aí, de certa forma, eu moro sozinha dentro de casa. Eu tenho uma família inteirinha que mora na edícula. Marido, mulher, filho e filha. São 4 e já estão grandes os filhos. O rapazinho já está até trabalhando comigo, está com 16 anos. Trabalha só 2 horas. Para tirar um pouco do computador foi o jeito que eu achei. E adoro eles, eles me chamam de vovó. E ele trabalha 2 horas na parte da manhã para depois ir para a escola. Mas a televisão atual, você tem E acompanhado? aí eu fico conteúdo? sozinha. Então, eu leio muito. Já li este ano, não é exibição, é verdade, 42 livros. 42? Agora eu inventei, e vai ser difícil, de ler a Bíblia. Eu já tinha lido o Novo Testamento, mas agora eu estou lendo o Antigo. Antigo Testamento, o Velho Testamento. É, o Velho, é muito esticado, é muito complicado, é extenso e a letra é pequena. Então, Mas eu se você leio. fizer um planejamento, isso eu te falo como pastor. Faz se você favor. fizer um planejamento diário, que às vezes eu aconselho as pessoas, quando elas têm a vontade de ler a Bíblia inteira, estipular, olha, hoje eu vou ler tal capítulo. Se o capítulo é muito grande, então esse capítulo eu vou ler em 3 dias. Entendeu? Aí você faz um planejamento na Bíblia e você, de 6 meses a 1 ano, dependendo da tua disponibilidade de tempo, você lê a Bíblia inteira. Eu vou ler. Não vou demorar tanto assim, não. Sou rápida. Sou rápida. Mas, na verdade, eu já li um tanto assim, mas ainda falta um tanto assim, porque ela tem isso, né? A parte do Velho Testamento, toda aquela história dos homens que viveram 200, 300, tiveram filho com não sei quanto. Mas, enfim, é uma história muito bonita. É maravilhoso. Mas da televisão, Vida, eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte. Eu trabalho também em televisão já há mais de 20 anos e realmente hoje se critica muito o conteúdo da televisão. Hoje, quando eu assisto, às vezes eu fecho os olhos, tapo os ouvidos e xingo. Às vezes não. Às vezes eu agradeço a Deus pela minha sorte. Mas às vezes eu digo, vai encher outro, porque acho um pouquinho. Sabe o que aconteceu? Eu até desculpo. A televisão começou, vamos dizer assim, olha a minha explicação, cínica, porque não tinha televisão. Quem tinha era gente rica e culta, que tinha visto nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Depois foi abrindo, popularizando. Você conhece alguma casa que não tenha televisor? Não. No Brasil inteiro. Então, popularizou de tal forma que toda a programação decaiu, de qualidade. E nós aceitamos, porque é necessário que todos vejam, que todos entendam e que os donos ganhem. Mais ou menos é isso. Estou falando mal de vocês, senhores donos. Lida, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria de coração te agradecer mais uma vez por Você é pastor. nos honrado, sou pastor. Muito obrigada por ter me recebido. Imagina, e por ter me orientado. Deus te abençoe muito. Você é um exemplo de vida e você fez muito pela televisão brasileira. Que Deus te guarde, te abençoe muitos anos pela frente com essa saúde, com essa lucidez que você está hoje. Lucidez eu tenho. Perna meio molenga. Eu brinco que eu sou claudicante. Eu falo claudicante para ninguém entender quando eu falo em público, mas depois eu traduzo. Manquitola. Agora conta só para mim aqui, quantos anos? 8, 7. Nossa, contou para todo mundo, foi você que falou, eu não ia contar. Mas também se puserem no computador, porque para mim, a máquina de escrever é minha amiga. O computador não é meu amigo, não é. Aparece letra que eu não pus, eu chamo a Hélida, pelo amor de Deus, tira essa coisa que eu não pus. Letra que eu não pus,
tamanho que eu não pus... É mais complicado. É muito mais, porque talvez eu não ame aquele aparelho como os jovens todos amam, não é? É super importante. Muito obrigado. Estar aqui foi muito bom. O prazer foi todo nosso. O prazer foi meu, pode ter certeza. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.